Bom dia. Hoje a gente está aqui para falar de um tema que está bem na moda, né? Bem em voga, que é a apropriação cultural. Tanto no exemplo que tem acontecido aí de mulheres brancas usando turbantes, como o mais recente agora, uma capoeira gospel, né? Então, para a gente discutir essa questão da apropriação cultural e tentar fugir do senso comum, a gente vai tentar usar dois tipos de explicação sociológica. Então, primeiro, vamos usar o conceito de cultura para antropologia. Então, cultura para antropologia são os nossos hábitos, costumes, valores, né? Então, aquilo que nos faz parte de um povo, certo? As características da cultura, elas são inúmeras, né? Então eu vou falar aqui apenas algumas. Se vocês quiserem ver mais especificamente sobre esse assunto, tem um vídeo aqui nessa página que fala sobre cultura especificamente. Então, a cultura, ela faz sentido para ela mesma, né? Então vamos pensar nas chamadas mulheres girafa, né? Que usam aqueles anéis de metal no pescoço, que dá a sensação de que elas têm um pescoço mais comprido. Para quem não faz parte daquela cultura, pode parecer uma coisa que estranha, uma coisa, né? Enfim, uma coisa que não faz sentido. Mas pra gente não faz mesmo, mas para elas fazem, né? Então, a cultura só pode ser entendida dentro dela mesma. Não existem culturas inferiores ou superiores. Por quê? Porque ninguém teria a legitimidade para dizer se essa cultura é inferior ou a outra superior, né? E uma outra característica muito importante, que é essa que a gente vai usar para falar sobre o tema apropriação cultural, é que a cultura é dinâmica, ou seja, os hábitos, costumes, valores de um povo, eles mudam, não necessariamente para melhor ou para pior, mas eles sempre estão mudando. Então, isso faz a gente pensar que não existem culturas puras, né? Culturas estáticas, que param no tempo, no espaço. Então, elas sempre estão se misturando. Vamos pensar, por exemplo, na cultura portuguesa. Por exemplo, o fado é uma música típica de Portugal. Então, a gente poderia dizer, não, então o fado é um costume, faz parte da cultura portuguesa e ponto. Bem, mas se a gente for ver a história, Portugal foi invadido pelos árabes. E a música árabe, ela influenciou muitíssimo a criação do fado. Então, por isso que eu estou dizendo que não há culturas puras, né? Elas sempre estão se misturando. E fica muito difícil dizer se determinado traço cultural faz parte daquela cultura ou é de outra cultura. Vamos pensar na cultura brasileira, né? Como definir o que é cultura brasileira? Se justamente a nossa cultura é a mistura de várias outras, né? Então é muito delicado você dizer que é dono, um povo, né? Dizer que é dono de certo costume. Porque se a gente for olhando para trás, a gente vai ver que pode ser que ele tenha surgido de outro lugar, através de outras misturas. Bem, de qualquer forma, é claro que alguns traços culturais são reconhecidamente originários de certo lugar. Por exemplo, então, o turbante ou a capoeira e tal. Bem, antes da gente ir para a conclusão aqui, vamos ir para o outro lado do mapa conceitual aqui e usar um autor da sociologia chamado Stuart Hall, que pensa na construção da identidade cultural na atualidade. Então, vamos pensar assim, que a nossa identidade cultural, ela é construída a partir da relação que a gente tem com a nossa própria cultura, com os nossos costumes e tal, e também, numa relação de oposição a outra cultura. Então, eu sou brasileira porque tenho certos costumes que não são iguais aos costumes japoneses, por exemplo. Então, a identidade ela é formada
tanto pela relação que a gente tem com os nossos próprios costumes, quanto pela oposição que a gente acaba fazendo com outras culturas. Bem, se a gente for pensar no nível de globalização que nós temos na atualidade, globalização econômica, social, cultural, de todo tipo, né? A vinda de empresas estrangeiras para determinado país não é só uma empresa, ela traz também todo um costume e que acaba influenciando aquela região. E com a internet ainda por cima, né, com todo acesso a todo tipo de conhecimento, todo tipo de moda, todo tipo de costume. Então, essa globalização faz com que a nossa identidade fique fragmentada, haja uma tendência à fragmentação, haja assim uma dificuldade de a gente saber quem a gente é. O que é a cultura brasileira, o que é a cultura americana, o que é a cultura ocidental, né? Se está tudo muito misturado. Então, essa é a questão. O Stuart Hall, ele percebe dois movimentos simultâneos com relação a essa tendência à fragmentação identitária própria dessa globalização aí. O primeiro movimento seria a de que as pessoas, os indivíduos, poderiam ter várias identidades ao mesmo tempo. Uma identidade para cada campo social, por exemplo, né? Então, elas poderiam ser, por exemplo, inclusive, identidades contraditórias, né? Então, por exemplo, o sujeito ser negro e, mesmo assim, ser racista. O sujeito ser de esquerda, mas, mesmo assim, defender o Estado mínimo. O sujeito ser ambientalista, mas mesmo assim comer carne. Então, essas identidades que os indivíduos podem ter, podem ser inclusive contraditórias. Isso porque o Stuart Hall percebe que essas identidades, elas foram transformadas pelo mercado, né, pelo capitalismo, em mercadorias. Então, elas deixam de ter um significado simbólico, propriamente cultural, e passam a ser algo que se pode comprar, né? Então, eu me identifico muito com a cultura japonesa, então eu vou passar a comer comida japonesa, eu vou poder passar a me vestir, a decorar minha casa, ou seja, a ideia é que se pode comprar identidades, né? Os acessórios, as coisas que remetem a certa identidade cultural. Bom, há também um outro movimento que é um movimento de resistência identitária, né? Então, se por um lado há uma porção de indivíduos que estão ali fragmentando a sua identidade, comprando no mercado essa identidade, há um outro movimento de resistência, por exemplo, o dos negros, né? Então, os negros, depois da diáspora, eles foi retirado deles, né, a história, a cultura, a ancestralidade, toda essa questão. Então, como parte de uma estratégia de reconstrução do próprio grupo, do próprio movimento negro, para conseguir compensações históricas, para conseguir direitos e tal, os negros passam então a buscar a todo custo recriar, ressignificar a história e a cultura africana, usando aí o corpo, né, objetos e cores e cabelo, turbantes e tal, como uma manifestação política de resistência identitária. Mostrar, olha, não, nós somos negros e nós somos assim. Então, nós somos assim porque somos diferentes dos brancos, né? Então, essa construção, essa autoafirmação faz parte do movimento negro, que, como qualquer movimento social,
muitas vezes começa ou tenta se consolidar através de um certo, assim, radicalismo, né? Então, a gente pode pensar assim, bem, você proibir as pessoas de usar turbante é uma coisa exagerada, né? Pode parecer para quem não faz parte daquele movimento, para quem não sofreu toda a expropriação cultural e histórica. Mas para o movimento negro aquilo é importante. Então, o que a gente pode terminar aqui, juntando todas essas informações, é que o problema não é o branco usar o turbante, mas o problema é a compra da identidade. A compra, como se a identidade fosse algo que não tem um significado simbólico, né? Como se fosse realmente uma mercadoria. Então, se o branco sabe o que significa, compreende o discurso, admira aquela cultura, isso é uma coisa. Outra coisa é você usar como se fosse uma coisa que você pode comprar e jogar fora e que não tem nenhum respeito, né, por aquele objeto que tem um valor simbólico, cultural para certo povo. Certo? Então, tchau, tchau.